Graças a Deus. Espero que você esteja muito bem. Deus está aqui, Deus está aí. Eu quero lhe dar as boas-vindas para mais um episódio reavivante. Nós estamos em episódios reavivantes, estamos buscando um reavivamento. Estamos falando sobre avivamento pessoal, porque precisamos disto. E hoje o nosso episódio será, como todos os outros, muito importante e inesquecível. Eu lhe convido, venha comigo. Você vai me ajudar a desenhar um círculo aqui nesta parede, que é uma das paredes do nosso estúdio, conhecido carinhosamente como Quarto do Profeta. Este círculo será desenhado nesta parede e ficará aqui, quem sabe, por muitos anos, como um lembrete de que precisamos um reavivamento. Mas o que quer dizer este círculo, Edson Bruno? Este círculo é muito especial. Um cigano, um simples cigano, vivia um reavivamento extraordinário. Alguém dizia que nos pés, nos calcanhares de Rodney Gypsy Smith, vivia o avivamento nos seus calcanhares. Porque não tinha uma vez que Rodney Gypsy Smith pregasse o evangelho que alguém não se convertesse. Gypsy, como era conhecido, ou cigano, ele vivia essa experiência maravilhosa com Deus. E uma vez lhe perguntaram, como viver um reavivamento? Você tem um reavivamento nos seus calcanhares. E ele disse, é simples. Vá para casa, pegue um giz, desenhe um círculo no chão, vá no meio daquele círculo e comece a clamar por um reavivamento pessoal, um mover de Deus exatamente naquele círculo onde você está, porque tudo começa exatamente com você. A sua decisão de buscar um reavivamento. Isso ficou conhecido como o círculo do avivamento. Então venha comigo, me ajude a desenhar esse círculo, que não será um círculo muito bem desenhadinho, perfeitinho, não, mas como Gypsy, como o cigano sugeriu, um círculo comum, desenhado no chão, para que eu pudesse entrar nele e buscar um reavivamento. Venha. Nosso círculo está pronto. Rodney Gypsy Smith, o cigano, nasceu em 1860 na Inglaterra. Nasceu lá, entre os ciganos. Seus pais eram ciganos. Cornelius, o pai de Gypsy, o pai do cigano, Rodney, era um homem que muitas vezes acabava indo parar na prisão. E foi na prisão que o pai de Rodney Gypsy, o nosso cigano que estamos falando, foi lá na prisão que o pai dele ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho transforma, não é verdade? O pai de Gypsy foi transformado.
Chegou em casa e começou a falar de sua experiência com Jesus Cristo na prisão. O menino, aos 16 anos, o nosso Gypsy, o nosso cigano, se converteu. O jovem Rodney Gypsy Smith se converte e começa a cantar hinos maravilhosos de louvor a Jesus Cristo. Começa a pregar o Evangelho. Os fundadores do Exército da Salvação percebem que aquele menino cigano tinha algo diferente. Ele tinha um avivamento em seus calcanhares. Onde ele ia, transformação acontecia. Quando o Gypsy pregava, alguma coisa estava sendo transformada. Resolveram incentivar Rodney Gypsy a se transformar num evangelista. Problema no caminho. Rodney Gypsy não sabia ler, não sabia escrever, nunca havia ido à escola. E agora, Rodney Gypsy, em oração, começa a aprender a ler sozinho. Aprendeu a ler. Começa a escrever textos poderosos. Começa a pregar o Evangelho na Inglaterra. Faz a sua primeira viagem aos Estados Unidos para pregar o Evangelho. Rodney Gypsy Smith começa a ser convidado para pregar nos mais diferentes lugares do planeta, especialmente na velha Europa e nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas foram impactadas pela mensagem poderosa de Rodney Gypsy Smith. Rodney Smith foi convidado para entrar na Casa Branca nos Estados Unidos, orar e pregar a palavra. 2 presidentes dos Estados Unidos convidaram Rodney Gypsy, o nosso cigano, para pregar na Casa Branca. Harvard, a famosa universidade em Massachusetts, convidou o nosso cigano para lecionar sobre avivamento dentro da universidade. Portanto, aquele cigano que não sabia ler até os 16 anos, que não sabia escrever até os 16 anos, está em Harvard, lecionando sobre avivamento transformador. Rodney Gypsy Smith atravessou o oceano 45 vezes para pregar o Evangelho. Rodney pregava, começava a cantar e as pessoas eram impactadas, os corações eram transformados. Uma equipe nos Estados Unidos estava buscando um avivamento e resolveram se reunir com Gypsy, o nosso cigano. Vamos perguntá-lo, como é que a gente busca um avivamento então? Se é que ele vive essa experiência, se é que ele parece ter o avivamento em seus calcanhares. Rodney recebeu aquela equipe e disse para eles: vão para casa, cada um para sua casa. No caminho, comprem um giz e desenhem um círculo no chão. Entrem no meio desse círculo e comecem a buscar um avivamento. O avivamento é pessoal. O reavivamento é pessoal. Busquem um avivamento. Não saia deste círculo até que você esteja impactado, porque tudo começa com você. Tudo começa com seus pés. Tudo começa com sua disposição. Quando eu olho para a palavra que nós lemos no episódio passado, retratando a vida daquele rapaz chamado Jabes, que para no caminho e diz: Deus, se me abençoares muitíssimo,
eu lembro exatamente disso que Gypsy, o nosso cigano, sugeriu. O avivamento é pessoal. Jabes disse, eu não nasci só para isso. Está aqui em 1 Crônicas 4, 9 e 10. A gente leu no episódio passado, mas eu prometi 2 episódios, lembram? E nada melhor do que a gente relembrar essa decisão de Jabes e seu entendimento de que a comunhão com Deus, a transformação pessoal, é o maior segredo. Foi isso que Rodney Gypsy Smith estava dizendo. Comece por você. Entre bem no meio do círculo. Busque o mover de Deus e não saia dali, até você ser impactado. Esta palavra aqui, da história de Jabes, é extraordinária. Gypsy impactou milhares de pessoas com a sua existência. Se olharmos lá no início da sua vida, nascendo em uma pequena comunidade de ciganos, lá na Inglaterra, não vamos dar absolutamente nada para esse rapazinho, que não sabia ler, não sabia escrever. Seu pai vivia sendo preso. O que vamos dar para um menino assim? Talvez você e eu daríamos nada. Mas Deus honrou a decisão de Gypsy, o ciganinho. Deus honrou a sua decisão de entrar no meio do círculo e buscar o mover extraordinário de Deus para a sua vida. Por isso diziam, Gypsy Smith tem o avivamento em seus calcanhares. É isso que contemplo aqui com Jabes, um avivamento em seus calcanhares, tanto que seus vizinhos olhavam e diziam, não é aquele filho da dor, não é aquele que a gente fazia pouco caso. Como ele tem tantas terras agora? Como recebeu tanto de Deus? Aí é que está. Decisão de uma busca pessoal, um reavivamento pessoal. Vamos entrar no meio do círculo, vamos? O círculo do avivamento. Esta ideia formidável que tem atravessado tantos anos. E é uma história tão viva, o círculo do avivamento. Talvez você nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas agora, em episódios reavivantes, você conheceu a história de Rodney Gypsy Smith. Você sabe o que é Gypsy? Cigano. Esse era seu apelido. Todos o chamavam assim. Irmão Rodney Cigano Smith. Esse era seu nome. Ele carregava esta marca com prazer, com alegria. Não tinha vergonha da sua infância como cigano, lá na comunidade dos ciganos, não. Aos 87 anos de idade, o nosso cigano Rodney Gypsy Smith estava dentro de um navio em viagem para pregar o Evangelho, mais uma vez, nos Estados Unidos da América. E dentro do navio, cruzando o oceano, como fez tantas vezes, Rodney Gypsy Smith ouve um chamado de Deus, dizendo, está na hora de você vir para casa. Seja bem-vindo, Rodney Cigano Smith, porque você escreveu uma história. Seus calcanhares estavam pegando fogo, o fogo do Espírito Santo. Você semeou a minha palavra, você não se envergonhou, então venha comigo. E nosso querido cigano avivado, que inventou o círculo do avivamento, morreu no navio. Levaram seu corpo até os Estados Unidos.
Vejam, precisamos o fogo de Deus na nossa alma, no nosso espírito. Precisamos a graça do Senhor na nossa vida, momento a momento. E essa é uma disposição, fogo do Espírito queimando no coração. Presença de Deus muito forte na alma, presença de Deus muito forte na nossa caminhada. E assim a gente não vai se envergonhar. Assim vamos ter vontade de fazer a diferença, de trabalhar, de marcar presença nessa terra. Se for preciso, vamos cruzar oceanos. Bem-aventurado Cornélios, o pai de Gypsy, o pai de nosso adolescente cigano, que saiu da prisão com uma decisão. Eu vou servir a este Jesus que conheci aqui dentro. Vou servi-lo para sempre. Cornélios, o pai de Gypsy, nem sonhava que estaria a caminho de casa para preparar um moço que faria tanta diferença na terra. Agora, aqui, em frente a esse círculo do avivamento que ficará desenhado aqui nesta parede, por muitos anos, quem sabe, como um lembrete de que um dia falamos sobre isso, aqui, exatamente aqui. Nesse círculo, eu quero convidar você para a gente orar. E o meu conselho é: faça como o Gypsy, faça como ele. Compre um giz, desenhe um círculo no chão, entre dentro do círculo e transforme este círculo em um círculo do avivamento pessoal. Oh Deus, como é maravilhoso estarmos na Tua presença, Senhor. Como é bom entendermos que o avivamento é pessoal, que o mover do Teu Espírito é para nós. Como é magnífico, Senhor, entendermos que podemos receber mais da Tua presença, mais do fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, para fazermos diferença, em primeiro lugar, na nossa própria vida, naqueles que estão à nossa volta e no mundo, Senhor. Mas tudo começa conosco, dentro deste círculo, porque nós precisamos. Eu preciso um avivamento, eu quero um reavivamento, eu quero um mover do céu em minha vida. Muito obrigado, Senhor, por mais este episódio reavivante, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, hein? Que coisa maravilhosa. Eu quero convidar você hoje para entrar no site edsonbruno.com. Neste site nós temos a listagem do reavivamento. Coloque seu nome lá. Seu nome é muito importante. O seu nome lá nessa listagem pode desencadear algo muito especial, sabe? Um relacionamento muito íntimo com Deus, porque isso é algo histórico. Muitas pessoas estão pronunciando seu nome. Já passamos aí de 600 pessoas buscando um reavivamento. Quando estou aqui produzindo esse episódio, mais de 600 pessoas na listagem. É claro que você não vai orar em uma só vez por cada nome, mas se você puder, abra a listagem, mencione alguns nomes diante de Deus, assim como você está mencionando o seu e outras pessoas estão mencionando o seu nome. É um elo maravilhoso. Eu iria além. Aqui, neste círculo, temos também a representação desse elo. Um elo de uma grande corrente que está buscando um reavivamento. Deus abençoe você incrivelmente. Foi uma alegria estar aqui hoje e produzir mais este episódio reavivante. Até amanhã.